E aí, galera, beleza? Então, que bom que a gente pode aí novamente se encontrar de forma online para refletir sobre a palavra. Mas antes da gente refletir, vamos ter um momento de louvor, né? Então, que a gente possa agora, junto com a banda, louvar o nosso Senhor. Então, com vocês aí, banda. Dois, três, quatro. Feliz é
Então, galera, semana passada nós falamos sobre liberdade. Em Cristo nós somos livres. Então nós podemos viver essa liberdade no nosso dia a dia. Mas, no encontro de hoje, a gente vai falar sobre uma luta constante que acontece na nossa vida. Como assim? Vamos ver o que Paulo nos diz lá em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 até o 25. Ali nós lemos assim: Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades e rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Até aqui. Pois é, bom se fosse, se a luta que nós vivemos no nosso dia a dia fosse uma luta imaginária ou uma luta fictícia, mas é uma luta real. É uma luta que envolve carne e espírito. Puxa, mas é um negócio meio complicado, né? Como assim? Uma luta entre a carne e o espírito. Para a gente entender qual que é essa luta, a gente precisa entender o que é a carne e o que é o espírito. O que é carne? Né? Com certeza, quando você ouve essa palavra, você já está pensando amanhã lá no churrasco que vai ter na tua casa. É claro que um dos sentidos de carne é o sentido literal, né? Da carne, tanto do ser humano, né? Nossa carne, quanto a carne dos animais. Mas carne não se limita a esse significado. A Bíblia ela traz diversos significados quando ela usa a palavra carne. Né? Um desses significados diz respeito à natureza do ser humano. Né? Então, carne é a natureza do ser humano. Outro significado, que é bem comum, é em relação à área sexual, ou seja, os desejos sexuais. Carne também pode ser usado para representar a raça de uma pessoa, assim como também pode identificar as nossas vaidades. Então, todos esses significados, eles estão por trás da palavra carne. Mas o Paulo, quando ele usa essa palavra carne, ele sempre usa num sentido mais ético. Como assim? É bem simples. Viver pela carne é viver a partir do pecado. É viver longe do Espírito. Mas o que é o Espírito? O Espírito é o Espírito Santo de Deus. Jesus deixa claro que quando ele partisse, ele iria enviar o Espírito Santo. E por isso, se nós cremos em Jesus, o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Mas vamos pensar de forma bem prática. Se a carne, ela impulsiona para o pecado, e o Espírito, ele aponta para Jesus, o que acontece? É mais ou menos isso daqui, ó. Vamos ver. É isso que acontece, não fecha, não dá liga, não é compatível. E é por isso que Paulo diz no versículo 17, porque a carne, ela luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que queres. Ou seja, é uma oposição, um conflito muito grande. Mas por que acontece esse conflito? Por que acontece essa luta? Porque carne e espírito têm desejos diferentes. Enquanto que a carne deseja o pecado, o espírito ele deseja glorificar a Jesus. Enquanto que os impulsos da carne nos distanciam de Deus, o Espírito Santo nos aproxima. Consegue perceber o contraste que há entre uma coisa e outra? São duas realidades diferentes que lutam entre si. Mas peraí, tem alguma coisa errada aqui. Se nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele não nos perdoa? Ele não, tira o pecado da nossa vida? Então como é que agora a gente vive ainda essa luta? Esse negócio aí não está fechando muito bem. Na verdade, gente, Jesus, quando Ele morre na cruz, Ele morre para nos perdoar, sim. Nós temos o perdão do nosso pecado. Nós somos salvos. Mas Jesus, Ele nos livra do poder do pecado sobre a nossa vida. E não da presença do pecado.
o pecado ele não tem mais poder sobre a minha vida, porque agora Jesus é Senhor sobre a minha vida, mas o pecado ele continua presente. Então, na verdade, essa luta é uma luta entre a velha natureza e a nova natureza, entre o velho homem e o novo homem. Deixa eu explicar de forma um pouquinho mais prática. Antes de nós conhecermos a Jesus, nós cometíamos pecado e isso era algo normal na nossa vida. Por quê? Porque nós ainda não conhecíamos a verdade do Evangelho. Só que a partir do momento que nós conhecemos essa verdade, a verdade, ela revela o nosso pecado. E ela mostra que o pecado é algo errado. Então nós entendemos que Jesus ele morreu por causa desse pecado. E o Espírito Santo ele começa a habitar em nós e fazer com que os nossos desejos, com que a nossa vida ela seja transformada. Que eu não tenha mais esse desejo de pecar, mas que o meu desejo maior seja viver com Jesus. Então agora você consegue perceber por que acontece a luta? Porque o coração é um só. Mas por um lado tem desejos da carne e por outro lado tem o Espírito, que está nos renovando, está nos transformando a cada dia. E é por causa dessa renovação, dessa transformação diária que acontece essa luta. Conforme o nosso coração vai se renovando, a luta ela vai acontecendo. Eu sei que você, na adolescência, já tem muitas lutas. Aceitação, mudanças, transição, pressão por amadurecimento e por aí vai. Então, puxa, o que agora eu quero aqui falar para ti que tem mais uma luta, que é a luta da carne contra o espírito. Mas, gente, essa luta é uma luta que vai te acompanhar a vida toda. Porque até que Jesus volte, a nossa carne, ela vai lutar contra o espírito. Porque até a volta de Jesus, o nosso coração ele vai ser renovado, ele vai ser transformado. E a gente precisa entender que as obras da carne, elas são destrutivas à nossa vida. Então a gente não pode simplesmente agir com indiferença e achar que, isso não é nada demais. Né? Fazer um negocinho aqui, fazer outro ali, não tem problema. E por isso que Paulo, ele fala um pouquinho para nós. Né? Ele dá alguns exemplos do que são essas obras da carne, do que são esses impulsos da carne, né? Que geram esse conflito, que geram essa luta. É claro que ele começa no versículo 19 falando da área sexual, né? Falando de 3 coisas. Né? Ele fala da imoralidade, da impureza e da indecência. A imoralidade é a relação sexual entre pessoas fora do casamento. A impureza são as relações sexuais não naturais. E a indecência são as relações sexuais descontroladas. Mas o Paulo ele não fica somente na área sexual. No versículo 20 ele fala de 2 coisas relacionadas à nossa vida de fé, que é a idolatria e a feitiçaria. Idolatria nós já ouvimos bastante. Né? É a questão de você ter ídolos, a questão de você colocar alguém ou algum objeto, né, e adorar aquele objeto ou aquela pessoa no lugar de Deus. E a feitiçaria, ela envolve justamente o que o nome diz, feitiços, magias, né, e todas essas religiões pagãs que eram bem comuns nessa época e também hoje, de forma mascarada, mas também de forma bem visível. Né, toda essa questão de benzimento, toda essa questão de cartas, tarô e tudo mais. E nos versículos 20 e 21, Paulo ele fala 8 coisas que estão ligadas aos nossos relacionamentos. Ele fala das inimizades, das rivalidades, dos ciúmes, da ira, da ambição egoísta, das discórdias, do partidarismo, da inveja. Ou seja, todas essas coisas, elas envolvem os nossos relacionamentos. E Paulo termina no versículo 21 falando de 2 coisas que envolvem o nosso corpo, que são as bebedeiras e as orgias. As orgias, geralmente a gente liga à questão sexual, mas as orgias elas dizem respeito a buscar o prazer de forma desenfreada. E isso envolve não só a área sexual. Pode ser, por exemplo, um alimento, né, a glutonaria. E Paulo termina dizendo, e coisas semelhantes a essas, ou seja, não se limita a essa lista. Essa lista é só um exemplo para que a gente possa entender o que são essas obras da carne. Mas o que chama a atenção é a consequência de praticar essas obras da carne. Paulo ele diz lá no final do versículo 21, mas os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Você consegue perceber a seriedade disso? Praticar essas obras da carne significa que você não vai herdar o reino de Deus. Então vamos pensar em 2 exemplos bem práticos. Você já sentiu inveja de alguém? Você tem alguma inimizade com alguém? E aí, como é que fica?
A palavra que é colocada nesse versículo, praticam, ela diz respeito a uma prática contínua, a um hábito, e não a um caso isolado. Mas o que isso quer dizer? Significa que no nosso dia a dia, nós estamos nessa constante luta e tem momentos em que essas coisas elas vão acontecer. Então o que Paulo quer deixar claro é que aquelas pessoas que praticam essas obras de forma contínua, sem se importar com as consequências, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Essa que é a diferença. Uma coisa é você tropeçar, outra coisa é você descer ladeira abaixo. Quando nós tropeçamos, nós temos a possibilidade do arrependimento, porque a partir do momento em que o Espírito Santo habita em nós, ele renova o nosso coração, ele transforma a nossa vida. E nós não temos mais esse desejo de praticar essas coisas, mas descer ladeira abaixo é você simplesmente praticar, sem medir as consequências. E essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Paulo falou das obras da carne, mas em relação ao Espírito, o que ele diz? Ele fala do fruto do Espírito. Sobre o fruto do Espírito nós vamos falar semana que vem, mas hoje eu vou apenas ler para vocês qual é o fruto do Espírito, para que vocês possam já ir pensando durante essa semana. Nós lemos os versículos 22 e 23, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Se você ler os versículos 19 e 21, essa lista que Paulo deu das obras da carne, você lê agora os versículos 22 e 23, do fruto do Espírito. Na verdade, você vai constatar o quê? Que é muito fácil fazer essas obras da carne e é muito difícil viver a partir desse fruto do Espírito. Então, na verdade, parece que é uma luta já perdida. É algo que a gente não vai conseguir fazer. E é por isso que no versículo 24, Paulo lhe diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Não é uma luta perdida. Na verdade, é uma luta com vitória garantida. Por quê? Porque a vitória, ela não está em nós. A vitória, ela está em Cristo. Jesus Cristo, ele morreu na cruz e ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. E é a partir da vitória de Jesus que nós podemos viver. É a partir da vitória de Jesus que nós vivemos essa luta constante na nossa vida. Então nós precisamos olhar para a cruz, olhar para Jesus e ver que Jesus, ele já venceu. Essa é a certeza que nós temos de que é possível viver no dia a dia com essa luta, com esse conflito. Por quê? Porque nós temos a certeza de que o Espírito Santo, ele habita em nós e ele está renovando o nosso coração. Mas você não pode viver somente tendo essa certeza. É preciso que você viva no teu dia a dia, sendo guiado por esse Espírito. Por isso que Paulo falou no versículo 18 que o Espírito Santo é o nosso guia. O que é um guia? O verbo guiar na Bíblia, ele tem relação direta com o pastoreio. Como assim? Os pastores, eles guiam as suas ovelhas. As ovelhas, elas ouvem a voz do pastor e elas são guiadas por essa voz e elas seguem o pastor. Esse é o significado mais simples desse verbo guiar. Guia é aquele que mostra o caminho e vai junto. Tipo, o Espírito Santo não é um vendedor de mapa. Ele não vende o mapa para você e diz: te vira, meu amigo, agora vá lá e faz. Não, ele é o guia. É aquele que vai junto na viagem. Mas se o Espírito Santo é o nosso guia, nós precisamos andar no Espírito. Por isso que Paulo fala no versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. E aqui é muito interessante, gente. O verbo que é usado nesse versículo, andar, ele não significa andar no sentido de caminhar. Aqui o verbo andar, ele significa ficar numa fila, andar em linha reta. De forma bem simples, seria estar alinhado, andar na mesma pisada. Consegue entender? Se o Espírito Santo é o nosso guia, então nós andamos nas mesmas pisadas do Espírito Santo. Nós andamos conforme, de acordo com o caminho que ele nos mostra. Nós temos um caminho diferente, um caminho que é mostrado a partir do Espírito Santo. Um caminho que nos aproxima do Senhor. Então quem guia é o Espírito Santo de Deus. Mas quem caminha? Nós caminhamos. Ser guiado é uma ação passiva, mas caminhar é uma ação ativa.
John Stott, quando ele fala desse andar, ele diz assim: isso será percebido em todo o nosso modo de viver, no lazer que buscamos, nos livros que lemos e nas amizades que fazemos. Ou seja, se você é alguém que é guiado pelo Espírito Santo, toda a tua vida ela vai refletir esse guiar, porque você vai ser alguém que vai andar no Espírito. E é somente assim, gente, sendo guiados pelo Espírito e andando na mesma linha do Espírito, é que nós conseguimos, no dia a dia, permanecer firmes nessa luta. Não tem como fugir dessa luta. Não tem como ignorar essa luta. Mas você pode viver essa luta com uma certeza, que você pertence a Jesus Cristo e que o Espírito Santo habita em você. Por isso, você pode rejeitar, você pode renunciar, você pode abrir mão de tudo aquilo que não está alinhado com a vontade de Deus e andar no Espírito, experimentando a cada novo dia a vontade de Deus. Na semana que vem nós vamos falar sobre o fruto do Espírito e com certeza isso vai te ajudar ainda mais a andar a cada dia alinhado com a vontade de Deus. Que você possa ter um bom final de semana e não esqueça de reservar um tempo bem especial para que você possa passar com a tua mãe. Demonstre para ela o quanto você ama ela e o quão importante é cada atitude, cada gesto, cada cuidado que ela demonstra na tua vida. Uma boa semana para vocês. Até semana que vem, galera. Um abraço.